Somos o que somos porque a verdade nem sempre é bonita, e as respostas nem sempre são o que você quer ouvir. Nós amamos o orgânico, o original. Nauka, conhecido como sarkismo ou sarkicismo, é um sistema religioso filosófico que serve como um dos grupos antagonistas de SCP When Day Breaks. É um sistema religioso que engloba uma variedade de tradições, crenças e práticas espirituais, em maior parte baseadas nos ensinamentos atribuídos ao grande sarkicista Ion, seu fundador venerado. Seus aderentes praticam canibalismo ritualístico, sacrifício humano, melhoria corporal, taumaturgia e a manipulação dimensional. É altamente secreta. Públicos comuns não aparentam ter conhecimento direto de sua existência. Manipulação orgânica permitiu a certos sarkicistas alcançar um estado próprio anômalo, transcendendo suas limitações físicas de humanos normais. Doença é vista como reverência, e altares sarkicistas foram descobertos com oferendas de nódulos linfáticos inchados e crescimentos tumorais. Cultos sarkicistas tratam contágio como consagração, como maneira de abater o fraco e purificar a população. A fundação divide cultos sarkicistas como em duas vertentes distintas: proto-sarkicismo e neo-sarkicismo. Cultos proto-sarkicistas podem ser encontrados em comunidades nas regiões mais isoladas da Eurásia, seus seguidores geralmente sendo pobres, de hostis a forasteiros. Tais grupos desprezam modernidade, mostram tecnofobia aguda e são presos à superstição e tabu. Em contraste, cultos neosarkicistas abraçam a modernidade e não mostram aversão aparente à tecnologia. Ultimamente, acredita-se que a fundação saiba apenas de uma fração do que é o sarkicismo e o que os seus seguidores querem. Baseado nas informações disponíveis, os objetivos especulados do culto sarkicista representam uma troca de dominância classe SK, incluindo a possibilidade de um cenário de fim de mundo classe XK. Resumindo, a criação da humanidade foi feita por dois deuses, Makhane e Eldabaoth, sendo Makhane o deus das máquinas e Eldabaoth o deus da carne. Devido a um conflito, Makhane acaba selando Eldabaoth, mas por consequência, ele se quebrou por inteiro. E a Igreja do Deus Quebrado tem por objetivo reconstruir seu deus Makhane. Foi então que um escravo chamado Ion encontrou o corpo de Eldabaoth e consumiu sua carne, e então adquiriu poderes. Ao decorrer do vídeo eu vou falar um pouco melhor de quem foi Ion. Continuando, o culto sarkicista é extremamente antigo e poderoso, com diversos membros influentes espalhados pelo mundo. Apesar disso, suas práticas socialmente questionáveis os obrigam a conduzir uma cerimônia em segredo. Isso faz dos sarkicistas uma sociedade discreta. A principal crença dos sarkicistas é a superioridade da matéria orgânica sobre o artificial. Por esse motivo, sarkicistas frequentemente exibem comportamentos como canibalismo ritualístico e o aumento forçado de diversas partes do corpo. É extremamente raro ser induzido ao sarkicismo sem ser membro de uma família com a tradição desse sistema. A maior parte dos membros de culto sarkicista é aparentada ou vem de famílias próximas. De acordo com os sarkicistas, o universo foi criado por Eldabaoth, uma gigantesca entidade cósmica movida por instintos primitivos que teria criado a vida acidentalmente, como subproduto após absorver estrelas e planetas. Sarkicistas pregam que seu culto foi fundado pelo grande carcista Ion. Ion era um escravo nascido na civilização da Evita e teria recebido poderes por meio de Eldabaoth. Durante sua adolescência, Ion liderou uma revolta de escravos contra seus mestres Devitas. Durante a revolta, o jovem teria demonstrado os poderes extraordinários, como a habilidade de manipular a carne, a dele e de outros, e era capaz de telecinese. Aparentemente, ele também podia dar poderes aos seus seguidores. Ion foi auxiliado por 4 discípulos, os Clavigar, que depois se tornariam santos. Ion destruiu a civilização da Evita e terraformou as cidades para torná-las mais orgânicas, com prédios vivos feitos de carne. Com isso, o Império Sarkicista prosperou e se espalhou pela Eurásia, até que os Mecanitas,
ancestrais da Igreja do Deus Quebrado, entraram em conflito com os sarkicistas. Quando a guerra acabou, os mecanitas tornaram-se a Igreja do Deus Quebrado e Ion desapareceu. A religião sarkista prosseguiu existindo até o evento SCP-001, onde começaram a atribuir os eventos a forças divinas voltadas para trazer o paraíso, um local onde todos estariam ligados pela carne. É importante compreender que o sarkicismo não é apenas um sistema de crenças, mas uma cultura antiga que tem, em segredo, preservado sua própria linguagem, tradições e normas sociais, enquanto externamente adota uma cultura dominante das terras que habitam. Para compreender a psicologia sarkicista, é preciso lembrar de como as mentes são moldadas por seu ambiente social distinto. Assim, o comportamento que seria considerado além dos limites para a maioria, assassinato, tortura, etc., pode ser perfeitamente aceitável entre certos cultos sarkicistas. Os neo-sarkicistas colocam grande ênfase na sua linhagem, uma aristocracia oculta cujos casamentos formam pactos, e as bases de famílias sarkicistas poderosas chamadas pelos seguidores de sangue puro ou às vezes sangue preto, geralmente nasce do sarkicismo, introduzido por meio de uma seleção cuidadosa. Yaldabaoth, também conhecido como Deus Devorador, o Ventre do Caos e vários outros nomes, é considerado no sarkicismo como a principal potência do universo. Os neo-sarkicistas parecem admirar essa entidade, mas os proto-sarkicistas e todas as escrituras descobertas até agora a descrevem como um verdadeiro inimigo de todas as pessoas. Fragmentos traduzidos sugerem que Ion tinha de alguma forma tomado o controle dessa entidade cósmica, vestindo a carne do deus antigo como uma espécie de armadura e criando um reino em seu corpo. Isso é contradito pelas escrituras recentemente descobertas, que sugerem que Ion simplesmente derrubou os deuses vivos dos Daeva e os filhos de Yaldabaoth. A contínua imortalidade da humanidade e a ausência do paraíso implicam em uma última análise que, se Ion fosse real, ele não teria conseguido atingir seus objetivos. Como acontece com todas as coisas relacionadas ao sarkicismo, é difícil discernir a realidade do mito, mas especialmente quando o mito se contradiz. Os proto-sarkicistas veem essa entidade com medo e repulsa. Yaldabaoth é retratado como destruidor e criador incidental, alimentando-se de deuses, mundos e estrelas, enquanto exala vida no cosmos. Os sarkicistas acreditam que essa entidade transformou o multiverso em um altar com nossa existência, e a existência de todas as formas de vida biológicas sendo traduzidas à realidade com um propósito de sacrifício. A maior parte das informações sobre a história e mitologia sarkicista são fornecidas pelo Códice Bodfill, recuperada do SCP-2480. O códice inclui uma tradução parcial, juntamente com evidências arqueológicas, onde a Fundação conseguiu estabelecer a história do sarkicismo. Por mais essencial que o códice tenha sido, grandes lacunas permanecem na linha do tempo, e muito do que se segue é inteiramente especulativo e sujeito a mudanças. Armas, armaduras e itens sarkicistas foram descobertos entre as ruínas minoicas na ilha de Santorini, anteriormente Ilha Terra. Os pergaminhos descobertos contêm frases e termos de cultos sarkicistas, incluindo referências a um grande sarkicista, Ion. Essas descobertas sugerem que o sarkicismo existe há quase 4.000 anos. Todas as evidências linguísticas e arqueológicas apontam para o oeste da Sibéria como o local de origem do sarkicismo. Ion, se ainda estiver vivo ou se já existiu, provavelmente representa um dobrador da realidade de alto nível. Pouco se sabe sobre ele. O Valkzaron se refere a Ion como tendo nascido de uma mãe daevita e filho de um pai concubino, o que significa que os homens nascidos de tais uniões foram destinados à escravidão. A natureza exata da escravidão de Ion é desconhecida, mas seu suposto intelecto sugere que ele não foi usado para combate ou trabalho manual, mas talvez tenha servido a um alquimista ou sacerdote. As representações artísticas de Ion variam, indo de um masculino ao andrógeno, do jovem ao velho e do humano a formas sobrenaturais. Ele é mais frequentemente caracterizado como vestindo túnicas vermelhas, brancas e pretas
e carregando seu cajado icônico, enquanto as variantes nuas geralmente retratam seu corpo empalado por várias lanças, estacas ou carregando sua própria cabeça decapitada, significando sua imunidade à morte. Os símbolos associados incluem espirais, correntes quebradas, gotas de sangue, foices e o Ouroboros. A civilização sarquicista, tendo atingido seu auge, começou a se espalhar pelo Cáucaso, Anatólia, Balcãs e parte da Mesopotâmia. Impressionados ou com medo de suas capacidades anômalas, vários grupos tribais começaram a lutar sob a bandeira de Adion e da fé sarquicista. O Império estabeleceu uma base no Mediterrâneo, invadindo e colonizando algumas ilhas. Não se sabe quem atacou primeiro, mas uma coalizão do reino foi formada em resposta à ameaça sarquicista, resultando em uma guerra por volta de 1200 a.C. Achados arqueológicos como valas comuns, armas, danos ao terreno e documentos de origem primária, como pergaminhos recuperados, revelam a natureza extrema e anômala da guerra. Os historiadores da Fundação estimam o número de mortos variando de 20 a 30 milhões, tornando-se a quarta guerra mais devastadora da história registrada. De acordo com documentos recuperados, a coalizão formada em resposta ao Império Sarquicista incluía egípcios, gregos, minuanos, cananeus e os mecânitas. A maioria dos detalhes da guerra são desconhecidos da Fundação. Na realidade, o sarquicismo continua em segredo, tanto em sua terra quanto entre as tribos que lutaram sob a bandeira do Império. O dano à região foi grande e muitas civilizações não se recuperaram, resultando no colapso de vários reinos, uma crise de refugiados, o declínio da arte, literatura, ciência e tecnologia, as doenças persistentes e fome das armas biológicas sarquicistas. A queda do antes aparentemente invencível Império Imortal resultaria em uma dispersão sarquicista, levando ao desenvolvimento de cultos culturalmente distintos em toda a Eurásia. Devido à falta de informações confiáveis, a Fundação pode apenas especular sobre as atividades sarquicistas entre 1100 a.C. e 1300 d.C. A Igreja da Colheita Vermelha foi descoberta em SCP-2133, em 1936. A Fundação tomou conhecimento da seita logo após ganhar o controle do SCP. O SCP é uma vila sem nome localizada no norte dos Montes Urais, cujos habitantes são os únicos membros conhecidos da Igreja da Colheita Vermelha. A igreja pratica um ritual de regeneração. Os membros referem-se ao processo regenerativo como parte de uma velha aliança, que não deve ser quebrada e deve durar até o retorno do paraíso. Atualmente acredita-se que a Igreja da Colheita Vermelha é controlada diretamente por um carcista, localizado em uma residência subterrânea sob as montanhas próximas, conectada à vila por uma série de túneis acessíveis através da Igreja da Vila. A Igreja da Mãe Eterna é uma pequena seita encontrada, denominada como SCP-4476, nas profundezas da Baía de Louisiana, que representa o que é o exemplo mais antigo de sarquicismo, sendo transplantado para o continente norte-americano. Contatados pela primeira vez pela Fundação em abril de 2010, a maioria de seus rituais e crenças religiosas específicas ainda são relativamente desconhecidos, já que pesquisas adicionais sobre a família natal foram suspensas após vários desastres recentes. A Cabana Negra do Caçador, GOI-0432, é uma seita criminosa anômala, principalmente ativa nos estados pós-soviéticos, conhecida como a Cabana Negra do Caçador, ou simplesmente Cabana Negra. Ela tem sido associada a extorsões, assassinatos, roubos, jogos de azar, prostituição, tráfico de pessoas, narcotráfico, tráfico de armas e quadrilhas clandestinas de luta. Embora essas atividades não sejam inerentemente anômalas, os recursos anômalos tiveram um efeito em sua prática. A Fundação tomou conhecimento da Cabana Negra pela primeira vez no início dos anos 1990, depois de receber uma denúncia de informantes da Interpol. Uma investigação mais aprofundada revelou documentos relacionados a GOI-0432, da divisão GRU-P, recentemente eliminada. Parece que a divisão foi incapaz de conter ou neutralizar totalmente a ameaça apresentada pela Cabana Negra.
A criação e manipulação dos organismos vivos por meios anômalos representa a ameaça mais imediata representada pelo sarquicismo. Padrões suficientes foram descobertos entre esses organismos para que eles possam ser divididos em diferentes espécies. Esses organismos não apresentam sinais de medo ou dor e regeneram ferimentos em uma taxa anômala.